Olá, amigos! Os discípulos de Cristo queriam saber quando seria o retorno dele, mas Jesus respondeu-lhes dizendo: Em Mateus 24:36, ele disse: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Será que o Eterno apenas nos deixou saber os sinais que antecedem a volta do Messias? Veja o que diz o Eterno em Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Eterno não revela datas. Apenas deixa sinais e noção de tempo para as coisas prestes a acontecer. Foi assim, na primeira vinda de Cristo. Em Mateus 16, versículos 2 e 3, diz: Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E, pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? A primeira vinda do Messias estava condicionada a um tempo determinado, Daniel 9:25, e as obras que ele iria fazer, sinais, conforme dizia a lei e os profetas. Os judeus da época não sabiam a data exata da vinda do Messias, mas estimavam que o tempo para se cumprir estava dentro daquela geração. Dia e hora não sabemos. E quanto ao tempo? Quanto a isto não tenha dúvida, estamos no tempo do fim. Que proveito seria prestar atenção aos sinais, sem ter noção do tempo? Guerras, terremotos, pestilências, perseguição aos servos de Deus, iniquidade, falsos profetas, são coisas que acontecem há muito tempo. Sem uma marcação de tempo, não serve para nada. A não ser, para falsos profetas e igrejas ganharem dinheiro explorando a fé dos incautos. Felizmente, temos do Eterno informações importantes que podem nos ajudar a perceber a iminência da segunda vinda de Cristo para os nossos dias. Esta é a época para ficarmos atentos aos sinais deixados. Onde, nas Escrituras apontam o tempo do fim para a nossa época? Há várias passagens que irão nos ajudar a compreender. O Eterno estabeleceu várias linhas temporais. A principal compreende 6.000 anos. Teve início na criação humana e terminará na volta do Messias. Isto ficou registrado em Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Não são anos, são jubileus. 120 vezes 50 correspondem a 6.000 anos. Não poderia ser anos literais, porque após o dilúvio, o Espírito do Eterno contendeu inúmeras vezes contra o homem, e não devemos esquecer da ira do Eterno que está por vir no Armagedom. Ensinam que antes do dilúvio, Noé havia pregado por 120 anos, buscando arrependimento dos homens ímpios. Isto é mentira. Noé pregava a justiça que o Eterno traria sobre eles. Mesmo porque, antes da construção da arca, o Eterno já havia determinado quem seria salvo. Em 2 Pedro 2,5, está escrito: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Até aqui, não sabemos quando começou e quando terminará os 120 jubileus, ou mais precisamente, os 6.000 anos. Precisaremos de passagens complementares para permitir chegarmos a uma resposta plausível. Para entender, é necessário assistir meu vídeo que fala sobre as 70 semanas de Daniel. Nele eu mostrei que as 70 semanas, ou períodos, do versículo 25 totalizam 500 anos. Agora vou explicar que as 70 semanas do versículo 24 não têm a mesma duração do versículo 25. Antes disso, vamos ler esta passagem. Em Daniel 9:24, o anjo Gabriel disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia,
e para ungir o Santíssimo. Sabemos que nenhuma das promessas apresentadas no versículo 24 se cumpriram no fim dos 500 anos do versículo 25. Por não entenderem, jogam a última semana para o futuro, com a intenção de maquiar o desconhecido. Se compreendessem o contexto, saberiam que Daniel não orou apenas pelo povo judeu. O versículo 25 trata exclusivamente do povo judeu, cativo em Babilônia, da cidade de Jerusalém e do Messias. Daniel orou também pelas 10 tribos de Israel, observe. Daniel 9:7 diz: A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá, e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. E no versículo 11, Daniel disse: Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento, que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. A restauração da nação de Israel como um todo faz parte da prometida justiça eterna. Discípulos questionaram Jesus sobre isso. O relato está em Atos 1, versículos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. No meu vídeo sobre as 70 semanas eu mostrei a função da palavra nertak, em separar algo de algo ainda maior, no versículo 24. Então, é óbvio que os 70 períodos do versículo 24 é maior que os 500 anos do versículo 25. E por sua vez, o período de tempo do versículo 24 é menor que os 6.000 anos. Até aqui, entendi que os 120 jubileus equivalem a 6.000 anos, e que as 70 semanas do versículo 25 são 10 jubileus, ou 500 anos. E quanto às 70 semanas do versículo 24, quantos anos representam? Para facilitar os cálculos vamos trabalhar com jubileus, pois é assim que foi anunciado para Daniel. Este quadro mostra a linha principal dos tempos, os 120 jubileus. E, logo abaixo, as 70 semanas de Daniel 9:25, que representa os 10 jubileus que nós já sabemos. O número de anos que compreendem as 70 semanas do versículo 24 é maior que a mencionada no versículo 25, então, só pode se tratar de ciclos de jubileus. Neste caso, é fácil deduzir, pois cada ciclo de jubileu representa 50 anos. 70 vezes 50 é igual a 3.500 anos. O povo que se refere o versículo 24 é todo Israel, e não somente o povo judeu. Daniel 9:24 ficaria assim: 70 períodos de jubileus estão determinados sobre todo Israel, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 3.500 anos pode ser representado como um tempo, tempos e metade do tempo. Que seriam 1.000 mais 2.000 mais 500. É isso que é dito em Daniel 12:7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Sabemos disso, porque Daniel 12 fala sobre o povo de Daniel, Israel, e do cumprimento das promessas feitas em Daniel 9:24. E, em Levítico 25:2, o Eterno menciona quando se deveria iniciar a contagem do tempo determinado para a nação de Israel. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando tiverdes entrado na terra, que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Então, basta descobrir o ano exato que o povo de Deus entrou na terra prometida,
para saber quando iniciou a contagem dos 70 jubileus, certo? Infelizmente, história e arqueologia não conseguem fornecer uma data precisa. Sabe-se que ocorreu entre 1500 a 1400 a.C. Vamos ver como ficou o nosso quadro, após a inserção dos 3.500 anos. Sabemos que as promessas do versículo 24 irão se cumprir no fim dos 70 jubileus, ou seja, período de 3.500 anos. Isso coincide com o fim dos 120 jubileus. Como não sabemos o ano exato que o povo de Daniel entrou nas terras de Canaã, não temos como precisar quando iniciou a contagem dos 70 períodos de jubileus a Israel. Mas hoje contamos com uma nova informação que possibilita-nos tentar uma engenharia reversa, para determinar o ponto inicial. E assim, encerramos a primeira parte. Aguarde a segunda parte e não deixe de assistir meu outro vídeo, onde falo sobre as 70 semanas de Daniel, versículo 25. Obrigado pela sua atenção.